Quais são as 15 coisas estranhas e assustadoras que os narcisistas fazem? Se vocês quiserem saber após o tema, esperem após a vinheta. Quais são as 15 características assustadoras até, né? E estranhas que os narcisistas fazem para poder legitimar o seu comportamento? Eu enumerei umas 15, entretanto, né, há variadas atitudes. Vou tentar até não estender muito no texto, porque cada uma das características tem uma particularidade e também tem outros aspectos que se intrincam, né, um com o outro, né? Mas uma das primeiras características é que os narcisistas, eles são obcecados por ditadores. Se verificarmos, por exemplo, na história de grandes ditadores como Idi Amin Dada, né, de Uganda, Omar Gaddafi, Stalin, né, e Hitler, o que eles tinham em comum das características de um narcisista? Muitos deles eram narcisistas psicopatas. Mas eu quero falar normalmente da característica do narcisista. Qual é a característica dos grandes ditadores? É que eles sempre justificam os seus fracassos. Então, eles têm essa capacidade, por exemplo, de culpar os outros pela sua inépcia e pela sua incapacidade. Porque os narcisistas, eles não têm uma capacidade muito forte ao lidar com o real quando é confrontado. Então eles sempre justificam os seus fracassos, né, mediante projeções. E essas projeções são as justificativas, né, que, com quanto ele sempre vai se utilizar desses artifícios para até mesmo se proteger, né, se isentando da responsabilidade. Então, os narcisistas, eles são obcecados por ditadores por causa disso, porque eles têm, né, uma certa admiração por pessoas, né, que não têm um mínimo de empatia pelo outro, em que usa o outro apenas como um meio para um determinado fim. A segunda característica é que os narcisistas nunca estão errados. Ele sempre vai culpar algo que acontece, ou seja, pela sua inépcia ou pela sua incapacidade. Por exemplo, um caso típico: se há chuva, ou se há sol, ou se há frio, ou se há calor, ele sempre vai culpar a outra pessoa por não lhe dar o suporte que ele gostaria. Por exemplo, se ele se molha, ele vai culpar a outra pessoa porque a pessoa não trouxe o guarda-chuva para ele. Ele vai culpar a outra pessoa porque que ela deixou molhar a casa, né? Então ele vai culpar a pessoa, por exemplo, por algo que lhe agrade, um mínimo de desconforto. Então o narcisista, ele tem a capacidade de fazer um mínimo se tornar uma espécie de monstro. Ou seja, eles sentem, né, um prazer enorme em causar uma culpa alheia, porque isso, de uma certa maneira, dá um senso de identidade, dá um senso de prazer, né? Eles se sentem, por exemplo, quando esse sentimento é satisfeito, eles se sentem completos, porque a sua função, a função do narcisista, né, uma das suas características é sempre fazer o que? Projetar no outro a sua inépcia e a sua incapacidade e culpar o outro, na verdade, mediante uma ação que é intrinsecamente dele. A terceira característica, ele projeta no outro as suas piores qualidades, né? Um exemplo, por exemplo, que se um narcisista bebe, quando ele vê uma outra pessoa beber, o que ele vai fazer? Ele vai, né, adjetivar essa pessoa. Ele vai humilhar essa pessoa. Se essa pessoa fuma, ele faz a mesma coisa. Mas no caso em que ele se concentra mais, são em atos relativos ao comportamento. Como o
o narcisista ele não é monogâmico, né? Ele é poligâmico, na verdade. Ele acredita numa espécie de poliamor, então toda traição para ele é algo que é totalmente justificável. Mas como ele trai, né, ele não aceita, por exemplo, que o outro dê vazão, né, a receber elogios até. Ele não aceita que seu parceiro ou parceira seja elogiado ou elogie alguém. Por quê? Porque ele tem medo que, né, os seus parceiros lhe traem. Né? Então, eles acusam qualquer tipo de cordialidade com o qual que seus pares venham ter. Então, como ele é um traidor contumaz, ou a sua companhia, né, quando olha para alguém, dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ele se sente totalmente ameaçado, e com isso, né, ele vai fazer o que? Ele toma um ato totalmente passivo. Conquanto vem a quinta característica, do qual que ele pratica dois padrões. E qual seria esses dois padrões? Porque o seu comportamento é de um modo totalmente padronizado. Porque como eles não gostam de ter responsabilidades, são pessoas altamente hipócritas, né? Ou seja, em público, eles são pessoas que são totalmente carismáticas e agradáveis, que é uma simpatia, na verdade, né? Totalmente superficial, conquanto que no mundo particular eles são verdadeiros manipuladores, né? Então, ele tem esse costume de ter as duas faces, né? Ele tem a persona e a sombra, né? Mas para ele, como ele não tem uma capacidade de individuação a se alcançar, como se diz na psicologia junguiana, ele sempre vai projetar a sua parte obscura, a sua sombra no outro, como se o outro fosse a causa da sua tristeza e do seu pesar. Então a sua característica é padronizada nesses dois aspectos, né? E interessante que acerca disso eles sempre brigam por situações que são totalmente insignificantes. E uma sexta característica que eu quero já passar adiante é que ele impede que você se relaxe, ele impede que o seu companheiro se relaxe. Por quê? Porque o prazer dele, na verdade, está em destruir a felicidade do outro nos momentos mais relaxantes. Então ele faz, por exemplo, de um modo totalmente proposital, né, por um motivo de discutir, para que o outro lhe dê um certo sentido, né, de utilidade, para que ele possa sempre justificar as suas mazelas e brigar pelos erros mínimos dos outros, do qual ele vai criar uma espécie de monstro até. Então ele sempre, por mínimos detalhes, eles costumam fazer um estardalhaço. Então ele não gosta de ver as pessoas que estão próximas dele felizes e relaxadas, porque isso lhe causa um certo incômodo. Porque como ele é um ser que vive totalmente incomodado, ele se sente totalmente completo, causando infelicidade ao outro. A sétima característica é que nunca se pode elogiar outras pessoas e aceitar elogios. Essas pessoas que são companheiros dos narcisistas, né? Porque é interessante que quando a pessoa elogia alguém, costumeiramente os narcisistas vão se sentir uma espécie de tristeza e de raiva. É interessante que ele começa a causar até uma certa briga por causa disso. Porque se você elogiar a pessoa, ele vai colocar uma equiparação. Ora, ele é melhor do que eu em quê? Se eu estou com você sempre, se eu estou com você fazendo tudo. Na verdade, o narcisista ele não costuma fazer as coisas para as pessoas, para os seus pares. Ele costuma drenar a energia do outro. E o mínimo que ele dá, ele sempre joga na cara. Porque ele tem essa necessidade de ser recompensado. Ele tem um desejo muito grande de ser reconhecido, mesmo pelo pouco que ele faz. Porque, na verdade, o que ele faz visa somente ao seu ego. Então, a sua concepção de mundo é totalmente deturpada. A oitava característica é que ele exagera em coisas sem sentido. Ele é uma pessoa que faz costumeiramente
dramas e teatros, né? Ele rebaixa as pessoas para poder ter um certo domínio. A nona característica, na verdade, é que ele costuma ameaçar essas mesmas pessoas para ter uma espécie de controle. Por quê? Se o seu companheiro é gordo, magro, alto ou baixo, ele vai criticar essa pessoa costumeiramente, falando que essa pessoa é indesejável, somente ele a ama, porque se não fosse ele para sustentar essa pessoa ou suportar, ninguém mais suportaria. Então, ele manipula emocionalmente essa pessoa, né, que é até um fenômeno chamado de gaslight, que drena toda a energia da pessoa e que faz o seu, na verdade, a sua vítima, ter uma espécie de neurose, porque ela sempre acha, isso quando essa pessoa já está na mão do narcisista, ela sempre acha que vai fazer algo que o desagrade. Qualquer atitude que ela faz é sempre de um extremo desagrado para o narcisista. Então, por isso que ele faz esse jogo totalmente mental, porque se ele fala, por exemplo, que ninguém a ama, somente ele a ama, então ele vai jogar na cara tudo o que ele fez, né, para essa pessoa. Mas tudo o que ele faz, na verdade, na sua concepção é algo extremamente importante, porque na verdade o efeito que ele faz nessa pessoa é totalmente ao contrário. Ele drena toda a energia, né, dessa pessoa. A 10ª característica que ele tem é um tratamento de silêncio, né? Por exemplo, quando ele se sente frustrado, né, com a sua companhia ou com o seu acompanhante. Quando uma pessoa faz algo, o que ele faz? Ele se sente ameaçado. Se ele não joga emocionalmente, ele fica totalmente em silêncio. Isso gera até mesmo uma sensação de impotência e neurose acerca da pessoa que ele abusa constantemente. Então essa pessoa que já está nas suas mãos, ela vai fazer de tudo para agradá-lo. E é interessante, quando os pais são narcisistas, o pai ou a mãe, quando tem uma briga, sempre coloca uma criança como um intermediário. Então você conversa com esse seu pai, você conversa com essa sua mãe. Então o seu silêncio é uma espécie de domínio, porque vai gerando no outro uma espécie de neurose com qual que o outro vai se rebaixar a ele constantemente para saber o porquê do seu desprezo. E isso lhe dá também um certo poder. A 11ª característica é que ele tira todas as coisas do contexto, eles distorcem a realidade, na verdade. É uma palavra pequena, eles pegam e formam um texto enorme de justificativas. Eles sempre se apegam aos pequenos erros, né, se tornando esses erros, vamos dizer assim, comumente, como é que eu posso dizer, de uma maneira totalmente... Sabe aquela pessoa que pega um martelo e fica talhando na madeira e faz aquele barulho insuportável? Então, a mente do narcisista trabalha dessa mesma maneira com a pessoa. Porque se a pessoa faz um pequeno erro, ele tem a mania de incomodar constantemente essa pessoa. Então, todo o bem que essa pessoa vai falar do outro, ele vai exagerar. Ah, então você prefere o outro do que eu, o outro é melhor do que eu, que ele é mais inteligente do que eu. Interessante que até mesmo o narcisista, né, ele inveja que o animal de estimação da pessoa, que é o 13º ponto. Porque ele tem um ego tão fragilizado que ele se sente ameaçado, né, por esses animais que são extremamente dóceis, e ele se sente, por se sentirem ameaçados, ele luta pela atenção, né, dessas pessoas, né? E para quê? Para que a pessoa ame mais ele do que o animal, porque ele não sabe dividir o tempo. A pessoa tem que ser costumamente dele. Tem um filme interessante que fala sobre esse tema, que é o Single White Family, né? Que fala sobre desse caso, dessa característica do narcisista, que ele tem medo de ser substituído. A 13ª característica é que ele compete com crianças e jovens, porque o narcisista, ele muitas vezes ele não se vê de acordo com a sua idade. Às vezes se vê jovem demais, que a ponto de se degladiar com um jovem para conquistar alguma pessoa, ou então se sente tipicamente também uma criança, porque ele busca constantemente por
atenção. É por isso que o seu universo se baseia totalmente na ostentação. Ele mostra aquilo que ele não é. Então o seu sentimento é totalmente superficial relativamente às outras pessoas. Ele é um ser que é totalmente manipulador, que é a 14ª característica. E a 15ª, na verdade, é que os narcisistas, eles assumem publicamente que todas as pessoas sentem inveja deles, e não eles que sentem inveja do outro. Então ele sempre vai falar que ele sempre é luz, que ele sempre incomoda, que as pessoas lutam contra o sucesso dele, né? Lutam contra a sua prosperidade. Então, toda a ameaça que ele vê como algo totalmente pessoal e não profissional. Ele não sabe departamentalizar o real, né, na verdade, o real do subjetivo, né? Ele, como se sente constantemente ameaçado, ele sempre vai falar que as pessoas estão tramando um certo tipo de conspiração para poder derrubá-lo e tomar o seu lugar. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão do joinha e divulguem o nosso pequeno trabalho. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.